Que nesse gráfico, tendência geral, né, e a abundância dos grupos morfuncionais, ela é definida ou estruturada pelo potencial de distúrbio e pelo potencial de produtividade, né? Aqui a gente tem os grupos morfuncionais, em diferentes símbolos. Cada uma dessa barra, cada barra aqui, nesse gráfico tridimensional, né, x, y, z, cada uma dessa barra é uma situação, onde eu tenho um nível de distúrbio, que pode ser físico, pode ser taxa de herbivoria, ou batimento de onda, ou algum outro impacto mecânico, né, mas é um impacto físico-mecânico, onde eu tenho um distúrbio, que distúrbio quer dizer remoção de biomassa, e um nível de produtividade, o potencial de produtividade, que significa quantidade de luz e nutrientes adequado para o crescimento das espécies. Então, de um lado, eu tenho forças que removem biomassa, do outro lado, forças que promovem o crescimento da biomassa. A biomassa cresce e ela é removida. Em diferentes níveis, cada uma das barras, nesse gráfico YXZ, então está num determinado nível, como por exemplo aqui nessa barra mais alta, ela está num nível de distúrbio baixo, o mais baixo, com um nível de produtividade, potencial de produtividade bastante alto, ou seja, luz e nutrientes bastante adequados para o crescimento das espécies. Então, nesse nível de baixo distúrbio e alto potencial de produtividade, eu tenho a maior abundância, ou seja, aqui, né, no eixo Y, biomassa, maior abundância e representativos de todos os grupos morfuncionais, ou seja, eu tenho uma comunidade mais abundante e mais complexa. Mais complexa significa mais diversa, maior número de espécies comparado com os outros níveis aqui, com os outros lugares do gráfico. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui o mais alto nível de perturbação e baixa de produtividade, né, eu já não tenho mais nada, né? A comunidade não consegue resistir a um alto nível de perturbação com baixo nível de produtividade. Já numa situação em que eu tenho um alto nível de distúrbio e alta produtividade, eu tenho aqui uma biomassa e abundância baixa formada por algas incrustantes, ou seja, sobrou somente aquele grupo funcional que é resistente ao distúrbio, mas que precisa de luminosidade e nutrientes para crescer, né? Então, em cada uma dessas situações, eu tenho uma combinação, né, de impacto físico e de condições abióticas de luz e nutrientes que permitem o crescimento. Bom, isso aqui é um modelo, né, um modelo de explicação como as comunidades de macroalgas estariam estruturadas nos ambientes. Obviamente, isso foi testado, né, em poucos, nesse caso aqui, embora um grande número amostral, né, muitas amostras e muitas transversais, né, que estiveram envolvidas sendo extraídas e observadas lá do Atlântico temperado, do Pacífico temperado, da região tropical, ainda assim é restrito a uma região da América do Norte, restrito à América do Norte, né, ao hemisfério norte das Américas. E nem sempre em todas as regiões vai funcionar dessa maneira. É claro que isso vai modificar um pouco, mas, em geral, né, em termos relativos, se a gente for comparar mesmo aqui no Brasil, né, uma determinada região com alta perturbação física e baixo potencial de distúrbio, a gente pode chegar a um nível de destruição da comunidade, não existência mais de tão baixas biomassas que a comunidade passa a extinguir. Então, é uma forma também de entender a estruturação da comunidade, mesmo que não seja em termos absolutos, mas da gente poder compreender e ajudar no manejo e gestão dos ecossistemas.
A gente viu esses grupos morfuncionais, né? Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que a gente não vou repetir os nomes, mas existem outras formas de classificar as algas, dependendo do objetivo de estudo. Essa forma de Litter, Steneck e Detier explica muito bem essa estruturação, muito em função de impacto físico, de herbivoria, resistência a essa herbivoria, e existem outros tipos de classificação para estudar, por exemplo, a geometria funcional, né, das algas, como, por exemplo, as formas e espessuras, camadas de células, que vão ter diferentes respostas, por exemplo, na absorção de luz, né? Algas mais espessas, né, com muitas camadas de células, vão ser algas que são opticamente escuras, que vão absorver toda a luz, não vai passar a luz, e há algumas algas que são transparentes, né, vão ser translúcidas em termos de absorção de luz. A gente vai ver que esses grupos morfuncionais voltaram a ser estudados, voltaram a ser testados em diversos locais. Muitos dos autores atuais têm testado e têm encontrado, por exemplo, nesse trabalho bastante recente de 2019, os autores encontraram que esse modelo morfuncional, ele explica um pouquinho mais, não mais que 35% da estrutura da comunidade. Então, testaram diversos modelos, né? E os autores proporam um modelo que explica melhor a estrutura da comunidade estudada, né? Que propuseram aqui um modelo com 9 grupos, que mistura alguma coisa dos grupos morfuncionais citados, mas junto com os táxons, né? E testaram diversos modelos, e esse foi um dos modelos que explicou melhor a estruturação da comunidade em função do tamanho, explicou em função da superfície, para a razão superfície para volume, a razão carbono para nitrogênio e outros aspectos. Nós já estamos aqui chegando ao fim, né? Então, apesar da hora e da fome, queria que vocês tentassem prestar atenção nessa última parte. A gente vai retomar isso, retomar em exercício e tirar as dúvidas na próxima aula, mas essa é a parte, digamos assim, a cereja do bolo, né? Ou a gema do ovo, né? O miolinho disso tudo, que é mais importante. Então, a gente passou né? Foi delongo, passando os diferentes tipos de construção do talo, grupos morfuncionais, e isso tem implicações na complexidade do habitat, na abundância abundância e número de espécies, ou na biodiversidade. Então, os diferentes grupos morfofuncionais possuem, cada um, as suas funções. Independente do modelo utilizado, as algas não sabem desse modelo, nós é que usamos esse modelo, mas na natureza, né, independente do modelo utilizado, essas algas, né, intrinsecamente, elas possuem esses diferentes tamanhos, funcionamento de diferentes papéis. Então, quanto maior o número desses grupos funcionais, o maior número das espécies, gera uma maior complexidade do hábitat. A gente está vendo aqui como que uma macroalga kelp, que é o que tem o talo mais complexo, pelo seu tamanho, pela sua estrutura tridimensional, por aquilo que ela ocupa ao longo da coluna d'água, ela gera hábitat, complexidade para outros organismos, né? Diversas algas até crescem sobre a estipe dessa laminária, né? Assim como algas, um monte de outros tipos de algas crescem no fundo. Ela cria um hábitat diferente, permitindo que outras algas cresçam. Ela cria a floresta, não uma alga, mas a floresta, o conjunto, população dessas, por exemplo, de uma floresta de kelps,
que é um hábitat propício para o desenvolvimento de diversas espécies de algas e diversas espécies de invertebrados que atraem peixes, né, crustáceos, peixes e até grandes predadores, grandes peixes e até mamíferos marinhos. Então, há uma relação direta entre biodiversidade, né, e funcionalidade. Quanto maior, aqui é uma relação que quanto maior o número de taxas ou grupos, maior vai ser a diversidade funcional. Quanto mais diverso for em termos de genótipo, em termos de espécies, em termos de famílias, em termos de formas ou tratos, maior vai ser a funcionalidade, a diversidade funcional da comunidade. Então, são relações hipotéticas entre a riqueza de vários taxas num ecossistema e a diversidade funcional, né, para diferentes níveis taxonômicos, seja a nível de família, de espécie, ou a nível intraespecífico, a nível de genótipos. Então, em média, o incremento no número de famílias dentro de um nível trófico vai adicionar mais variação de características funcionais do que, na verdade, incrementar o número de espécies. Por sua vez, o aumento no número de espécies inclui mais variação de densidade funcional do que adicionar genótipos dentro de uma mesma espécie. Então, a comunidade e do ecossistema. O número de grupos funcionais tem uma relação mais forte e linear com essa funcionalidade, com essa diversidade funcional, né? Quanto maior o número de morfotipos aqui, tem uma relação linear perto da diversidade taxonômica. Mas para formar essa diversidade de formas e tratos, né, passa pelas espécies. E aí tem o que a gente chama de redundância funcional, que se refere ao número de taxons que são funcionalmente e ecologicamente semelhantes, mas que podem ter tolerâncias ambientais distintas. Então, há uma relação entre diversidade, por exemplo, número de espécies e diversidade funcional, como nós vemos no gráfico anterior. Essa relação, ela ainda é mal compreendida, são estudos bastante recentes que estão avaliando como que o número de espécies, né, sabe-se que é fato que existe, mas como em cada ambiente esse número de espécies é refletido na diversidade funcional da comunidade e dos ecossistemas, particularmente é muito novo isso para os estudos marinhos. Então, determinar essa relação é muito importante para a gente compreender o funcionamento desses ecossistemas, para proteger e restaurar as comunidades biológicas. Nessa época de emergência climática, emergência ambiental, de tantos impactos antropogênicos, né, e de impactos de alterações do clima, né, a gente está perdendo espécies. E quando a gente perde espécies, a gente perde um pouco das famílias, perde um pouco dos grupos e componentes de um determinado grupo funcional. E com isso, a gente deixa mais frágil essa diversidade funcional. Olha só para entender isso um pouquinho, isso aqui é um exemplo, né, de forma e função de comunidades de macroalgas da Antártica. Então, aqui os autores analisaram o número de espécies, ou o número de taxa, né, ou na verdade o número de espécies ou de gênero, para cada grupo morfofuncional que a gente viu há minutos atrás. Filamentosa, foliosa, né, ramificada, a ramificada fina, a ramificada mais robusta, as coriáceas e as encrustantes. Né? Então, número de espécies aqui, ou número de gêneros, né? Para cada um, no eixo Y. E cada cor aqui da barra representa se é alga verde, vermelha ou parda. Né?
a vermelha em rosa, a alga parda nesse laranjado e a alga verde em verde. Então, a gente vê aqui a variação do número de espécies em cada grupo funcional e a proporção, né, entre espécies vermelhas, pardas e verdes em cada grupo morfuncional. Se a gente for ver aqui, ó, vermelhas, pardas e verdes. E dentro de cada uma dessas colunas coloridas está colocado aqui os grupos. Quantas espécies ou quais espécies fazem parte das filamentosas, quais espécies folhosas, quais espécies crustosas, quais espécies a calcária, quais espécies a coriácea. Tanto para vermelhas, como para pardas, como para verdes. E a gente vai ver aqui o número de táxons em cada grupo morfuncional. Ou seja, por exemplo, nesse grupo coarsely branch, né, que é a ramificada firme, nas algas vermelhas, a gente vê um número alto, muito alto, o mais alto número de espécies. Aqui a gente vai ter 3, 6, 9, 12, 15, mais de 30 espécies. Mais de 30 espécies dessas ramificadas firmes de algas vermelhas, né, que pertencem a esse grupo morfuncional. Ou seja, há uma redundância funcional. Todas essas espécies pertencem ao mesmo grupo, têm uma determinada função, embora cada espécie tenha a sua amplitude de tolerância a condições ambientais. Sabe o que significa? Que para esse grupo e para essa função, se a gente perder um pouco dessas espécies, o grupo como um todo ainda irá funcionar, embora a gente perdeu um pouquinho dessas espécies. Enquanto que alguns grupos com poucas espécies, né, aqui nesse caso, grupos vermelhas com folhosa, a perda de uma espécie significa 1/3 das espécies do grupo perdida, né? Mas a gente tem folhosas nas verdes também. Então, esses grupos que possuem um grande número de espécies, né? Então, essas espécies são redundantes. Isso que caracteriza a redundância funcional. Por exemplo, a gente entender melhor, a gente tem uma dieta alimentar, né, para cada grupo de alimento. Por exemplo, frutas, as verduras, os cereais e as sementes, né, oleaginosas. Se a gente tem uma dieta aqui, olha, eu tenho uma dieta que eu tenho laranja, limão, diversos tipos de limão e laranja, frutas vermelhas e mais diversos tipos, então muitas espécies, né, de frutas dentro do grupo funcional frutas. Muitos verdes aqui, muitas verduras dentro do grupo funcional dos vegetais. Aqui dos cereais, eu tenho diversos tipos aqui de cereais, né? Das oleaginosas, olha quantas sementes eu tenho aqui. É uma alta redundância em cada grupo, em cada tipo de grupo alimentar, diversas táxons ocupam a mesma função. Não que a noz é exatamente igual uma amêndoa ou uma castanha do Pará, mas elas têm propriedades semelhantes. E eu posso substituir, um dia eu como noz, outro dia eu como castanha, outro dia eu como uma amêndoa, né? E assim por diante. E assim que a gente vai tendo uma alimentação saudável. Um dia eu chupo a laranja, no outro dia eu tomo uma limonada, e no outro dia eu como frutas vermelhas, né? Já um outro tipo de dieta mais pobre, 1 ou 2 táxons por espécie de alimento. Vamos pôr uma dieta aqui que eu tô meio, né, só banana, amendoim, arroz e feijão. Então, é uma baixa redução, 1 ou 2 táxons, espécies de alimentos por grupo. Se me faltar banana, faltou fruta. Não tenho mais esse grupo das frutas, né? Se me faltar arroz, me faltou o grupo dos amidos dos cereais. Então, essa é a relação que eu trouxe mais didática, né, para a gente entender, então, um ambiente de alta diversidade, onde eu tenho muitas espécies de macroalgas e que várias espécies ocupando a mesma função no ambiente. Então, um ambiente muito mais complexo, que
Em um distúrbio físico, seja natural ou antropogênico, a perda de algumas das espécies ou a redução na abundância, às vezes temporário, não extinguir, mas temporário, ela não vai chacoalhar o equilíbrio desse ecossistema. Esse ecossistema consegue se reajustar. Se numa determinada estação do ano nos falta morango, aqui, que vai aparecer lá em novembro, dezembro, só mais no verão, né? Mas a gente tem laranjas e mexericas no inverno. Então, a nossa funcionalidade é que a nossa dieta ela fica balanceada. Enquanto que se eu comer só banana, bom, banana tem o ano inteiro, né? Ela é meio, funciona como um R estrategista, meio oportunista. Mas se eu comer só banana e me faltar banana, não chegar a banana, eu vou ficar sem fruta. Então, isso é uma analogia, né, para entender um pouco dessa relação entre diversidade funcional, diversidade específica, redundância funcional. Então, uma possível relação entre diversidade funcional e diversidade específica, onde a redundância, por exemplo, é baixa, ou seja, uma ou poucas espécies ocupando a mesma função no sistema. Isso significa que a perda de poucas espécies implica em perda de funções inteiras no sistema. Nesse caso aqui, ó, linear, né, eu aumento uma espécie, aumento rapidamente uma função. Então, se eu perco uma ou poucas espécies, eu vou perder uma função inteira. E esse último slide aqui, nós vamos deixar para o exercício de casa. Aqui estão as possíveis relações entre diversidade taxonômica, espécies, número baixo, médio e alto, diversidade de espécies, e a diversidade funcional, em termos de grupos. Em qual cenário a comunidade seria mais estável? Onde a redundância funcional é maior? Qual será que é mais próximo da nossa realidade de campo?